Ô Marivaldo, Oi, quantos anos o Enzo tem? o Enzo tem 3. 3 anos? E ele sabe cantar algum hino? Sabe? Sabe orar. Ora aí. 4 anos que ele tem. Nossa, mentira. Ora aí. É, ora aí, Enzo. Ora aí. Ele não sabe orar não, sabe, Marivaldo? Ora aí. Por que você não vai orar? Ô Marivaldo, você sempre quando você vai evangelizar, você lê Atos 16 e 31, né? Essa é uma parábola que tem como Objetivo. objetivo de salvar não só a minha família, mas a família de todos os irmãos, né? E também não só a minha casa, mas a casa de todos os irmãos. Entendi. Porque Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vai ao Pai, senão por mim. É verdade. Graças a Deus, Então né? Jesus ele quer salvar não só a minha casa, a casa do irmão, a casa da irmã Magdala, a casa dos irmãos que a gente tem ido. Muitas das vezes tem pessoas que até necessitam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto. Muitas das vezes a casa das pessoas está vazia, né? Isso. Às vezes está vazia espiritualmente, vazia, que não tem nenhum alimento para comer. E a melhor casa que é, a casa cheia, é a casa espiritual, né? Isso. Porque a gente temos que se fortalecer no espírito, que a luta contra as trevas, fala que a luta não é contra a carne, mas sim contra as hostes, as potestades do mal. As espiritual, né? Então por isso que nós muitas das vezes nós às vezes se sentimos fracos, abatidos, e às vezes nós só se alimentamos, mas às vezes nós estamos na presença de Deus, mas às vezes nós ficamos pensando, meu Deus, o que será isso? Eu como e não fico forte. Mas Jesus fala que às vezes nós estamos precisando de fortalecimento espiritual. Você está brincando de esconder? Que a gente... Eu tiro por mim, né, que eu fui batizado, graças a Deus, aceitei Jesus, né. A minha vida é uma vida de tribulação, né. É uma vida de sofrimento, né. Foi muito difícil, até para você se batizar foi uma luta grande, né, Marivaldo? Eu para me batizar foi difícil, porque eu conhecia as coisas de Jesus, mas não tinha sabedoria, né. Eu era uma pessoa praticamente morta, né, na vida. A minha vida espiritual era uma vida morta, né, eu não tinha sabedoria, não sabia nem orar, nem nada, né. E foi daí que quando eu casei, que eu batizei, e Deus foi me dando mais sabedoria para mim orar, para mim jejuar, para mim buscar Deus, com espírito e verdade, né. Eu fui recebendo força, graças a Deus. A minha família nunca me aceitou, a minha família sempre me desprezou, né? Fui desprezado pelos meus parentes, fui desprezado até mesmo pela minha mãe, né? Minha mãe às vezes falava coisa que entristecia o meu coração, né? Eu ficava muito triste, eu via os meus irmãos tendo as coisas, eu via os meus irmãos trabalhando, eu via os meus irmãos fazendo as coisas que eles gostavam, e eu não tinha sabedoria, que na época eu não sabia nem ler nem escrever, né? Ô irmão Marivaldo, você conta um testemunho de que você via Satanás em forma de um fogo que ele mandava levantar para matar seus irmãos. Como é que foi isso? Isso aí, chegou uma época na minha vida que a gente passou muita dificuldade. Minha mãe teve 8 filhos, né? E só a minha mãe trabalhava para sustentar todo mundo. Na época meu pai bebia, meu pai jogava, né? E meu pai arrumou uma confusão, né? E meu pai na época tirou a vida do homem e tudo. Foi passando esses processos aí. E a minha mãe ficou cuidando de todo mundo, porque na época ninguém conhecia as coisas de Deus. E a minha mãe lutou com muita dificuldade, muita força, muita garra, e conseguiu criar nós. Aí nessa época foi passando um tempo, eu fiquei depois com o tempo, né? Eu fiquei sabendo que foi uma macumba que fizeram para mim, né? E aí eu via uma voz, né? Eu escutava à noite e de dia.
falava assim, quando era noite, ficava uma chama de fogo aparecendo, e a chama de fogo, aonde eu olhava, ela estava. Onde eu olhava, ela estava. Aí eu olhava assim, e aí, olhando para essa chama de fogo, vinha uma voz. Uma voz meio que tenebrosa, estrondosa, assim, a voz do próprio Satanás, né? Falava assim, ô fulano, vai lá, pega a faca, mata sua mãe, que ela está dormindo. Mata os seus irmãos, que ela está dormindo. E eu tinha medo daquela voz, eu colocava algodão, entrava embaixo da cama, mas a voz me atentava, não tinha jeito. Eu já estava, dormia eu já não dormia, eu já só vegetava, né? Meu olho já estava ficando fundo, cheio de orelha, e eu não conseguia nem dormir. Aí chegava, os irmãos me chamavam para ir para a igreja, eu ia. Quando eu estava dentro da igreja, eu sentia uns pés batendo no chão, como se estivesse pulando, sabe? E eu olhava para trás e não via nada, mas eu via aquela voz ainda dentro da igreja. O que é que você está fazendo aqui? Ei! Ficava assim, sabe, falando comigo. E eu ficava com medo, era uma voz que me arrepiava todinho. Eu sentia arrepio. Aí depois que eu comecei, que eu aceitei Jesus e tudo, essa voz sumiu. Mas aí, diz a macumbeira lá, né, que se ela fizesse um trabalho, esse mal ia sair. Mas quem tirou esse mal mesmo foi Jesus. Né? Porque macumbeira é do diabo, não é de Deus. Macumba não é de Deus, é do diabo. Então, Jesus foi quem trabalhou na minha vida. Quer dizer que o diabo aparecia em forma de fogo, né? Quer dizer que às vezes a pessoa pensa que todo fogo é santo, nem sempre. Tem fogo que é fogo estranho, né? Fogo do mal, né? E aí esse bicho te atentou muito tempo, e até para você batizar foi uma luta então, né? Foi uma luta que, não só uma luta no batismo, como também no casamento, né? E o irmão Daniel aí foi prova viva, né? Que quando chegou na hora de casar, também a minha esposa, no meio do casamento, não queria casar. Tava falando, eu não vou casar. E aí o inimigo tentando ela, né? Para ela deixar de ser uma mulher de Deus, né? Que também ela aceitou Jesus. E ela ficou assim, o inimigo tentando ela para ela não casar, porque se nós casássemos, né? Quando o casamento se concluiu mesmo, aconteceu, graças a Deus, o inimigo estava tentando ela para que se nós não viesse casar, porque que nós casando, quer dizer que nós se formamos uma carne só. A força dobra, fica como se fosse um cordão de duas dobras. E a Bíblia fala que um cordão de duas dobras é difícil quebrar. Porque se nós estamos juntos, une a fé, as forças, então o inimigo não tem força para nos tentar, para tentar nos derrubar, para tentar tirar da presença de Deus. Porque nós, ainda que nós pensamos que nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, né? É dessa forma. É verdade mesmo. Então foi uma realização, um sonho realizado, que foi o casamento, e depois o batismo também, né? Segundo consta que quando você desceu as águas, você saiu cheio da graça de lá, né? É verdade, a gente fica feliz porque quando a gente conhece as coisas de Deus, que a gente vê que o mundo não tem nada de bom para nos oferecer, né? E naquela época, quando eu fazia aquelas coisas do mundo, né? Eu estou voltando ao passado, mas a Bíblia fala que quando nós batizamos, nós não devemos relembrar. Mas isso é testemunho, né, meus amados? Não quer dizer que eu estou lembrando do passado, quer dizer que eu estou voltando para o passado de novo. Não, não é assim. É porque isso serve de testemunho, porque às vezes tem muitas pessoas que não têm força para ir para a igreja. E às vezes você está dando um testemunho assim, aumenta a fé da pessoa. E eu nossa, passei muitas coisas mesmo, muitos problemas. E foi difícil para batizar. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter batizado, ter minha família. Sempre pedi a Deus para Deus me dar um filho homem, graças a Deus. Eu levo meu filho para a igreja, Deus tem cumprido as promessas que eu tenho pedido para ele, né? Mas primeiramente Deus, que nem a gente fala, né? Segundo eu, que não sou nada, sou cinza, sou pó, sou barro, e que Jesus cresça na minha vida e eu diminua cada vez mais. Eu fico feliz por isso, que hoje eu tenho meu pão, graças a Deus, que Deus me dá. Eu tenho um pequeno carro também, que foi promessa de Deus. Tenho o meu filho, que foi promessa de Deus. Tenho a minha filha, que foi promessa de Deus. E
tenho a minha vida espiritual, que é promessa de Deus, que se cumpriu, que é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, né? A gente fica feliz por isso, porque Deus, Ele guarda a nossa família, Deus abençoa o nosso pão, Deus dá tudo para nós, mas para isso a gente tem que renunciar ao mundo, tem que servir somente a Jesus Cristo de Nazaré, porque as barreiras vêm, as dificuldades vêm, a luta vem, mas nós temos que ficar firme com Deus, não deixar Deus por nada, porque muitas das vezes nós ficamos fracos, mas aí a gente tem que procurar ir para a igreja para se fortalecer. Bom, Marivaldo, a Bíblia fala em Romanos 8, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, o irmão sente que Deus fez uma grande mudança, assim, questão que deixou o vício, né, você hoje em dia não envolve mais com os vícios, né, Deus, ele pode te libertar até disso, até dos vícios, né? É verdade, eu antes de batizar, eu ia pro bar jogar baralho e a gente fez uma campanha, né? E eu fui liberto do jogo do baralho, eu fui liberto dos vícios do cigarro, do álcool, da bebida, das drogas, eu fui liberto do futebol. A partir do momento que eu tive uma oportunidade de escutar algo da parte de Deus, que falou assim que a bermuda não era de Deus, aí eu já senti que o que eu estava usando não era de Deus. E antigamente eu olhava as pessoas crentes, né? Eu jogava terra nos crentes, eu humilhava os crentes. E eu falava dessa forma, eu nunca vou ser crente, porque o crente não é um, sei lá, eu não gostava de crente. Eu passava pelos crentes, eu queria, se deixasse eu queria até bater nos crentes. Era o próprio diabo na minha vida que me fazia eu ser diferente. Hoje eu já sinto o maior amor pelas coisas de Deus. Quando alguém toca na palavra de Deus, eu falo, opa, aqui não. Aqui é uma coisa santa, aqui é uma coisa sagrada. Os meus filhos às vezes pegam e não deixo também. Porque eu tenho muito amor pelas coisas de Deus. Tanto pelas vestes como a palavra de Deus mesmo. Que o que é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta para um lado e para o outro. E ela é penetrante. Quando você anuncia a palavra de Deus não volta vazia. Ela penetra no profundo do ser das pessoas, né? Daquelas pessoas que necessitam de uma palavra, daquelas pessoas que conhecem até mesmo, né? Ela penetra no profundo do ser da pessoa e a pessoa sente a presença do Espírito Santo de Deus. Então eu conheci as coisas de Deus, graças a Deus eu fico feliz, né? Eu não posso reclamar de nada, porque Deus, ele me sustenta a cada dia. Cada dia Deus me surpreende. Tem um hino muito aí que o próprio Davi, né, o irmão do Daniel, ele canta, que fala assim, dessa forma: o filho de Maria, para muitos era simplesmente um filho de Maria, mas era filho do dono do mundo e alguém não sabia. Então quer dizer, eu era filho do dono do mundo, como sou até hoje, mas nem eu mesmo não sabia, né? Então, graças a Deus eu fico feliz, porque Deus, ele me mostrou o caminho, a verdade e a vida. E eu estou aí, firme e forte, graças a Deus, passando luta, passando dificuldade. Já sou muito perseguido, né? E Jesus, ele foi tentado 40 dias e 40 noites no monte. Ele era muito perseguido. Então nós que somos servos de Deus, nós somos muito perseguidos, né? E Jesus, ele tem abençoado a cada dia, a cada instante, a cada momento, graças a Deus. Ficamos maravilhados com esse maravilhoso testemunho de bênção. Que Deus abençoe o nosso irmão Marivaldo e toda a sua família, em nome de Jesus.